E se uma decisão tomada há mais de 70 anos estiver prestes a explodir em um conflito global, hoje o mundo observa a tensão crescente entre Estados Unidos e Irã, movimentações militares, ameaças indiretas, pressão diplomática. Mas esse conflito não começou agora. Para entender o que realmente está acontecendo, precisamos voltar no tempo e conhecer as raízes históricas desse grande conflito entre Estados Unidos e Irã. Em 1951, o primeiro-ministro iraniano Mohammad Mossadegh nacionalizou a indústria petrolífera do país, alcançando grande apoio popular devido à exploração britânica no setor. Porém, os interesses do EUA e do Reino Unido foram fortemente impactados. Com receio da influência soviética e da perda de seus interesses estratégicos, principalmente o acesso ao petróleo iraniano, a CIA e o MI6 montaram uma operação para derrubar Mossadegh. Esse golpe de Estado apoiado pelos países ocidentais foi crucial para eventos futuros, fortalecendo o regime do Shah Mohammad Reza Pahlavi, que se tornou um aliado dos Estados Unidos. Para muitos iranianos, essa intervenção estrangeira representou uma clara interferência imperialista em assuntos internos, gerando ressentimentos que perduram até os dias atuais e moldaram a visão do Irã em relação aos EUA. Em 1979, a Revolução Islâmica no Irã marcou um dos momentos mais significativos da história contemporânea. A queda do Shah Mohammad Reza Pahlavi e a ascensão do Ayatollah Ruhollah Khomeini representaram não apenas uma mudança de regime, mas uma transformação profunda na sociedade iraniana. Khomeini liderou o país rumo a um governo teocrático baseado nos princípios da Revolução Islâmica, estabelecendo um Estado fundamentalista e anti-americano. As relações entre o Irã e os Estados Unidos rapidamente se deterioraram, culminando no sequestro de funcionários da Embaixada Americana em Teherã, que foram mantidos como reféns por 444 dias. Esse evento marcou o rompimento definitivo das relações diplomáticas entre os dois países e solidificou a postura hostil do Irã em relação aos EUA. O impacto dessa revolução reverberou não apenas no Oriente Médio, mas também globalmente, redefinindo as dinâmicas políticas da época e estabelecendo um novo paradigma nas relações internacionais. Em 2015, o acordo nuclear conhecido como Joint Comprehensive Plan of Action foi assinado por várias potências mundiais com o Irã. Esse acordo visava limitar o programa nuclear iraniano em troca do alívio das sanções econômicas que impactavam fortemente a economia do país. Durante as negociações, ficou estabelecido que o Irã se comprometia a reduzir seu estoque de urânio enriquecido, limitar os níveis de enriquecimento, modificar seu reator de água pesada em Arak e permitir inspeções internacionais em suas instalações nucleares. Com a implementação do acordo, houve um período de certa estabilidade nas relações entre Irã e potências ocidentais. Contudo, em 2018, os Estados Unidos decidiram unilateralmente se retirar do acordo, alegando que era desvantajoso para seus interesses de segurança nacional. A saída do EUA resultou no restabelecimento das sanções econômicas sobre o Irã e levou o país persa a retomar parte de suas atividades nucleares anteriormente limitadas pelo acordo. A reativação das centrífugas para enriquecimento de urânio e outras medidas adotadas pelo Irã em resposta à retirada americana aumentaram a tensão internacional e contribuíram para ampliar as divergências entre Teherã e Washington quanto ao programa nuclear iraniano. O conflito entre Estados Unidos e Irã também envolve a disputa por poder no Oriente Médio, uma região estratégica em termos geopolíticos e energéticos. O Irã tem expandido sua influência na região, apoiando grupos como o Hezbollah no Líbano, milícias xiitas no Iraque e o governo sírio. Essas ações são vistas pelos EUA como uma tentativa de desestabilizar a região e minar seus interesses estratégicos. Por outro lado, o Irã justifica seu apoio a esses grupos como uma forma de se defender de potenciais ameaças e garantir sua segurança nacional. Essa interferência indireta tem gerado atritos constantes entre Washington e Teherã, intensificando as tensões regionais e contribuindo para um cenário de confronto latente. A luta pelo controle político e militar no Oriente Médio se tornou um elemento-chave nesse conflito de longa data, alimentando preocupações sobre o equilíbrio de poder na região e as possíveis repercussões globais em caso de escalada do confronto. Atualmente, a tensão entre os Estados Unidos e o Irã atinge um ponto crítico, com diversas questões sensíveis contribuindo para o aumento das hostilidades.
O enriquecimento avançado de urânio por parte do Irã representa uma mudança significativa no cenário nuclear do Oriente Médio, preocupando não apenas Washington, mas também Israel e outras potências regionais. Esse avanço tecnológico reduz consideravelmente o tempo de ruptura, ou seja, o período necessário para produzir material suficiente para uma possível arma nuclear. Paralelamente, a presença militar ampliada do EUA na região, incluindo reforços navais e aéreos notáveis, é vista como uma estratégia de dissuasão contra possíveis agressões iranianas. No entanto, essa demonstração de força também aumenta o risco de erros de cálculo que poderiam desencadear um conflito involuntário. Além disso, a importância estratégica do Estreito de Hormuz como uma rota vital para o transporte global de petróleo torna qualquer instabilidade na região uma preocupação internacional imediata. Um eventual bloqueio desta passagem estratégica pelo Irã teria repercussões econômicas globais significativas, destacando a interconexão entre as disputas regionais e sua influência em escala mundial. Somado a isso, as pressões internas enfrentadas pelo regime iraniano, decorrentes de desafios econômicos e insatisfação popular crescente, geram um contexto interno propenso a posturas mais assertivas no âmbito externo como forma de manter a coesão nacional. Com Israel desempenhando um papel crucial nesse tabuleiro geopolítico complexo, qualquer movimento do país pode potencialmente arrastar os Estados Unidos automaticamente para um conflito mais amplo. Existem 3 cenários principais que poderiam servir como gatilho para uma escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã. O primeiro cenário envolve a possibilidade de um ataque preventivo contra as instalações nucleares iranianas por parte dos EUA ou de seus aliados, como uma medida para interromper o desenvolvimento de armas nucleares por Teherã. Esse tipo de ataque poderia desencadear uma resposta enérgica do Irã, levando a um ciclo de retaliações e contra-retaliações que poderiam rapidamente sair de controle. O segundo cenário é um possível ataque direto a tropas americanas estacionadas na região do Oriente Médio. Qualquer agressão contra soldados dos Estados Unidos seria interpretada como um grave ato hostil, provocando uma reação militar imediata e intensa por parte das forças americanas, podendo resultar em confrontos em larga escala. Por fim, o terceiro cenário diz respeito ao Estreito de Hormuz, uma via estratégica para o comércio global de petróleo. Qualquer bloqueio deliberado ou incidente grave nesta rota vital poderia desencadear uma crise econômica global, afetando diretamente os mercados energéticos e financeiros em todo o mundo. Embora nenhum dos lados deseje uma guerra total, a crescente tensão e a proximidade entre as forças militares tornam esses cenários preocupantemente plausíveis. O conflito entre Estados Unidos e Irã transcende a mera rivalidade geopolítica ou discordâncias ideológicas. Há décadas, essas duas potências têm se envolvido em um jogo de xadrez estratégico, no qual cada movimento é calculado para assegurar interesses vitais e garantir a sua sobrevivência no tabuleiro global. Por trás das manchetes e dos discursos inflamados, existe uma teia complexa de eventos passados, acordos quebrados, promessas não cumpridas e percepções distorcidas que alimentam a desconfiança mútua. O ódio imediato pode cegar para as raízes mais profundas desse confronto, enraizadas em décadas de injúrias mútuas e narrativas opostas. Os pilares desse embate são sustentados por narrativas históricas carregadas de ressentimento, memórias dolorosas e interpretações divergentes dos mesmos eventos. A busca por poder e segurança muitas vezes obscurece a visão de soluções pacíficas e colaborativas, levando os atores envolvidos a um estado perpétuo de alerta máximo. Nesse contexto tenso e volátil, cada passo dado por uma das partes é meticulosamente analisado pelo outro lado, criando um ciclo interminável de provocações veladas e respostas calculadas. A realidade é que esse conflito vai além da simples interação entre Estados-nação. Ele reflete as tensões mais profundas da sociedade global contemporânea, marcada pela competição acirrada por recursos escassos, influência política e segurança estratégica. A incerteza sobre o desfecho desse embate paira no ar como uma sombra constante, lembrando-nos de que as escolhas do presente moldarão o futuro de milhões de pessoas em todo o mundo. Desde a retirada unilateral dos Estados Unidos do acordo nuclear em 2018, as tensões entre as duas nações aumentaram significativamente. Washington impôs uma série de sanções econômicas ao Irã, visando pressionar o país a revisar suas políticas regionais e nucleares.
Em resposta, o Irã retomou atividades nucleares anteriormente limitadas pelo acordo, como o enriquecimento de urânio, em um movimento visto como uma forma de resistência à pressão externa. Além disso, o assassinato do general iraniano Qassem Soleimani pelos EUA em 2020 intensificou ainda mais o clima hostil entre as partes, gerando ameaças de retaliação por parte do Irã e elevando as preocupações com possíveis confrontos militares diretos. A presença militar contínua dos EUA no Oriente Médio e as operações de drones na região têm contribuído para o aumento da incerteza e da instabilidade, alimentando o ciclo de provocações mútuas e respostas agressivas. As perspectivas para um diálogo construtivo entre os dois países parecem cada vez mais distantes, à medida que ambos demonstram uma postura inflexível e determinada a não ceder em suas demandas. O futuro do conflito entre EUA e Irã permanece incerto, com desdobramentos imprevisíveis que podem ter repercussões globais consideráveis. Com o agravamento das tensões entre os Estados Unidos e o Irã nos últimos anos, surgem novas dinâmicas que elevam o risco de um confronto direto entre as duas potências. A crescente militarização da região do Golfo Pérsico, cenário de importantes interesses estratégicos para ambas as partes, tem alimentado um clima de incerteza e instabilidade. As disputas em torno do Estreito de Hormuz, por onde passa uma significativa parcela do petróleo mundial, tornaram-se ainda mais acirradas, com manobras navais provocativas e ameaças mútuas de bloqueio estratégico. Além disso, a presença de grupos militantes apoiados pelo Irã em países como o Iraque e o Iêmen tem gerado preocupações nos círculos de segurança americanos, que veem essas organizações como uma ameaça à estabilidade regional. Por sua vez, Teherã argumenta que seu envolvimento nessas nações vizinhas visa garantir a segurança do Irã contra a influência externa e manter uma zona tampão contra possíveis agressões estrangeiras. A escalada retórica entre altos funcionários e líderes dos dois países tem aumentado a tensão já delicada, com trocas públicas de acusações e ameaças veladas. Nesse contexto volátil, qualquer faísca poderia desencadear um conflito aberto, colocando em risco não apenas a paz na região do Oriente Médio, mas também a estabilidade global. Conforme observamos os acontecimentos que envolvem a crescente tensão entre Estados Unidos e Irã, torna-se evidente a complexidade e as interações multifacetadas presentes nesse conflito. Cada movimento estratégico, por menor que seja, reverbera em escalas que vão muito além das fronteiras geográficas dessas duas nações. A militarização da região do Golfo Pérsico e do Estreito de Hormuz não apenas reflete a luta pelo controle de recursos estratégicos e rotas marítimas vitais, mas também demonstra o entrelaçamento de interesses globais que se convergem nesse ponto sensível do mapa mundi. As manobras políticas, econômicas e militares realizadas pelos Estados Unidos e pelo Irã ecoam não apenas no Oriente Médio, mas têm o potencial de desencadear repercussões em âmbito internacional, afetando países ao redor do mundo. O desfecho desse conflito não só determinará o futuro das relações diplomáticas entre essas duas potências, mas também terá um impacto significativo na configuração geopolítica global. Diante desse cenário repleto de incertezas e perigos iminentes, é fundamental refletirmos sobre as ramificações de cada decisão tomada pelos atores envolvidos e buscarmos meios eficazes para prevenir uma escalada que coloque em risco a segurança regional e mundial. A análise cuidadosa dos fatores em jogo e a busca por soluções pacíficas são essenciais para evitar um desfecho calamitoso que poderia afetar milhões de vidas em todo o planeta. Faça parte dessa reflexão, curta o vídeo e siga o canal para mais análises sobre esse grande conflito. Ambientes onde todos se armam para evitar conflitos acabam criando as condições perfeitas para ele. A pergunta não é apenas se haverá guerra, a pergunta é quem conseguiria pará-la depois que começasse.